Bom, 8h30, vamos então iniciar agradecendo pela oportunidade de podermos estar aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o caminho que o Mestre deixou pra gente, tentando compreender as palavras, tentando aplicar elas no nosso dia a dia, para que possamos evoluir e cumprir a vontade do Pai. Que possamos, nesses próximos minutos, nos dedicar inteiramente ao estudo, estarmos presentes de corpo, mente e alma. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como eu falei, a gente vai iniciar o Evangelho com o estudo do livro Espírito da Verdade. Eu não tenho o livro físico, então estou usando aqui a versão digital, que eu fui lá no site da Bíblia do Caminho, digitei lá o Espírito da Verdade, e hoje a lição 6, que é a lição que se intitula Deus te abençoe. E ela começa contando uma historinha de Anália Franco. Começa assim: logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Célia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças, aqui e ali, em singela atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite, em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. Apuros, gritaria, condenações. Dona Célia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê um moço robusto, se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento. O sangue escorre. Mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Célia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe, tem o filho acamado com meningite e pede-lhe o auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado, e quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com brandura: Deus te abençoe, meu filho. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita, e ainda hoje, onde se encontra, é denotado trabalhador do Evangelho. Bom, esse texto é bem simplesinho, né? Conta a história aí da Dona Clélia Rocha no trabalho, não no trabalho espírita, mas no trabalho
de caridade, no trabalho de amor, coincidentemente, dentro do trabalho espírita. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que segue exatamente os ensinamentos que Jesus traz para a gente, né? E ela dá um exemplo que é muito difícil de seguir, mas que é o exemplo do perdão, né? Como se perdoar. Ali, além de todas as dificuldades que ela passa para conseguir manter uma casa ali que auxilia crianças, né? Um lar e pautado muito no que o Espiritismo traz, de caridade, de bondade, enfim, mas mostra ela em algum momento sofrendo injustiça por conta desse posicionamento dela, por conta dessa forma dela agir e da própria crença dela. E ela também, neste momento onde está ali um alvoroço, acontece algumas coisas, ela acaba vendo uma pessoa, e aqui no texto deixa muito claro que ela vê a pessoa se aproximando, e essa pessoa atira uma pedra nela. Só que em nenhum momento ela aponta o dedo, ela fala alguma coisa, pega ele, não sei o que e tal. Ela simplesmente, ok, aconteceu, ela acaba sofrendo, passa um tempo ali sendo tratada, mas ela não culpa, não xinga, não fala nada, né? E mais pra frente acontece dessa mesma pessoa, desse mesmo rapaz, tá sofrendo de uma doença, meningite, e ela auxiliar ele. Mesmo sem ele saber que ela estava auxiliando, porque ali fala que ele estava desacordado, estava alucinando, enfim. Ela auxilia ele melhora, e aí sim ele vê ela ali ajudando. E como ele sabe muito bem que ela sabe quem ele é, que foi ele que atirou a pedra nela há algum tempo atrás, ele fica um tanto envergonhado ali e pede perdão para ela. E nesse momento, o que acontece? Ela não perdoa ele, ela fala, Deus te abençoe. Mas por que ela não perdoa ele propriamente dito? Porque em nenhum momento ela julgou, ela culpou, ela se achou credora desse perdão, que ele devia alguma coisa para ela. No momento que aconteceu a agressão a ela, por ele, nesse momento ela já tinha, de alguma forma, perdoado, mas num sentido muito mais amplo, né? Ela não culpou ele pela questão, ela não colocou uma dívida sobre ele, né? Ele fez o que achava que tinha que fazer, certo ou errado, e com certeza ele responderia pelos próprios atos, e não seria ela quem dificultaria mais a vida dele. O perdão é muito isso, né? A gente deixar passar, deixar acontecer. É errado? É errado. Não deveria ter acontecido? Não deveria. Mas a gente vai continuar mantendo aquela situação, aquele problema vivo para o resto da vida, e vamos humilhar de certa forma, por dizer, a pessoa que cometeu o erro. Ela já cometeu o erro, ela mesma em algum momento vai se auto-julgar, né? Vai se autoculpar, vai como o rapaz aqui que ficou envergonhado e sentiu a necessidade de pedir perdão. Ele mesmo ali identificou que foi errado, né? E não ela seguiu, continuou firme, inclusive, no que acreditava, na forma de atuar, na forma de agir, seguiu. Esse é um ótimo exemplo de perdão e outra coisa, né? Ela não estava esperando que ele mudasse. Ele mudou muito pelo exemplo dela. E é essa ideia de nós termos uma vida dentro da caridade, dentro do amor, dentro do perdão, que a gente acaba, de alguma forma, contaminando aqueles que estão próximo da gente, aqueles que estão do nosso lado. Nem todos, tem uns que têm vacina contra o amor, né? Vacina contra a caridade, que acaba
se demorando um pouquinho mais para compreender, mas eventualmente água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Efetivamente a gente mostrando que é um caminho a se seguir, que esse caminho sim funciona e dá certo, e que é possível realmente a gente evoluir em cima dele e evoluir a sociedade inteira. Eventualmente a gente vai mudando as pessoas aos poucos, né? As pessoas vão, a gente não vai mudando, as pessoas vão percebendo e adotando pequenas práticas parecidas. Bom, vamos então agora para o Evangelho. Hoje o Evangelho é o capítulo 8, os itens de 5 a 7. A gente vai falar sobre o pecado por pensamentos, adultério. E começa assim: aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de se depurar. Mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato. E se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o que seria se o cometesse. Em resumo, aquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele em que essa ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito. No outro,
está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos dos homens. Esse texto é bem interessante. Eu confesso que sempre que eu leio ele, que eu vejo o título dele, já me vem algumas coisas na cabeça contrárias, né? E daí depois o texto sempre me explica de novo, né? Isso porque, como a gente faz o evangelho sequencialmente, não sei quanto tempo leva pra gente voltar nos mesmos itens, né? Mas a gente acaba voltando com os anos aí algumas vezes. E daí quando a gente olha o julgamento em cima do... Julgamento não, né? O pensamento em cima do adultério, a gente acaba falando, poxa, mas por que o adultério, né? Na verdade aqui ele está usando um exemplo, porque na época, e aí Jesus sempre usava as formas da sociedade, no geral, como as pessoas compreenderiam, né, o pensamento que ele estava tentando passar, a lição que ele estava tentando passar, e normalmente ele estava falando com pessoas adultas e casadas, num tempo onde a moralidade era muito ativa, né? Os religiosos ainda hoje acabam indo muito para a moralidade externa, né? Casamento, relacionamento, enfim, dever de um, dever do outro. Porém, essas moralidades que são pregadas muitas vezes não são o pensamento da pessoa, né? Não é a forma de pensar efetiva. Ela está simplesmente replicando o que o livro diz. Ela não está falando o que o coração dela diz, né? Ela não está vivendo ali da mesma forma que ela imagina, que ela pensa. E qual que é a importância desse tipo de raciocínio, desse tipo de ensinamento que Jesus traz para a gente? Quando a gente tem um pensamento, normalmente é uma semente de uma atitude, é uma semente de uma ação. A gente pensa primeiro e age depois. E a nossa forma de viver, a nossa forma de agir perante a sociedade, perante as pessoas, enfim, normalmente ela é fruto de uma construção de uma verdade pessoal. E aí quando eu penso em algo que não é bom, vamos trocar aqui o adultério por xingamento, por querer que uma pessoa se dê mal, ou querer que um grupo de pessoas se dê mal, querer que um grupo de pessoas que tem um pensamento ou uma forma de viver diferente da minha, ou uma cor diferente da minha, ou vem de um país diferente do meu, ou tem uma posição política diferente da minha, eu quero que essas pessoas, por alguma diferença que a gente tem, se dê mal. Eu dou risada internamente dessas pessoas. Por que eu falo isso? Internamente. Pegando o exemplo do racismo. Aqui no Brasil é crime, embora muitas pessoas acabam se declarando, mas é crime. E tem pessoas que têm vergonha de falar. Ah, não, eu sou racista, não gosto, aquela pessoa vale menos do que eu. E a gente pode ir para classes sociais também. Enfim, no geral,
é uma diferença. E eu minimizo aquela pessoa e vou criticar internamente, porque se eu externalizar, capaz que as pessoas vão me linchar. E isso, o fato de eu não ter falado, não ter me mostrado como uma pessoa preconceituosa, uma pessoa que está feliz com a desgraça do outro, me molda. Isso faz com que a minha forma de pensar seja sempre menosprezando o outro, diminuindo o outro, me achando superior. E por mais que eu vá na casa espírita, por mais que eu vá num templo budista, por mais que eu vou em qualquer lugar que seja e pregue a caridade, externamente, internamente eu estou criando um monstrinho. Eu estou criando uma pessoa intolerante, eu estou criando uma pessoa que quer o mal de outras. E aí, quem eu sou? Eu sou o Fábio que vai na casa espírita lá e canto e louvo e tomo passe, dou passe, enfim? Ou eu sou o Fábio que está criticando uma classe social porque ganha menos do que eu, criticando uma pessoa que tem uma cor diferente da minha, criticando uma pessoa que tem uma posição política diferente da minha? Eu sou a pessoa que está dentro de mim. Na verdade, eu visto uma máscara para a sociedade. E isso que Jesus traz para a gente com esse ensinamento do adultério, né? O pensamento me transforma naquela pessoa. E aí o interessante no texto aqui é que daí ele fala de uma categoria de pessoas que está no meio do caminho. Porque é difícil a gente também deixar de lado todo um pensamento que foi construído em 2000 anos, não vou nem exagerar no 2000 anos, mas vamos pegar nossa situação no Brasil aqui, 500 anos, 500 e poucos anos do descobrimento do Brasil, da tomada do Brasil, né? Esses 500 anos onde a gente foi levado a acreditar que a classe baixa é menos do que a classe alta, que os povos originários são menos do que aqueles que vieram da Europa, os negros são diferentes dos brancos, quando no Brasil sequer temos brancos. Enfim, é uma construção histórica que vem de tanto tempo que a gente acaba não conseguindo separar. Só que quando a gente identifica que isso não deveria estar certo, esse pensamento não deveria estar certo, já é um caminho, já é um passo para a gente nem pensar nisso. Para a gente ser aquele tipo de ser que realmente só pensa em coisas boas, não pensa no errado, não pensa na discórdia, não pensa na traição, não pensa na menosprezação, não pensa no que não é bom, não pensa na caridade, não pensa no amor. Não que a gente não consiga não pensar, mas sim, é complexo pensar que você está pensando em algo ruim e não evoluir com esse pensamento já é um passo de evolução. Por quê? Porque você vai começar a se policiar. Vigiai e orai. Você vai começar a se vigiar. Identificou um ponto que não está em linha com o que Jesus trouxe para a gente, você vai orar. Deus, me dê força, me ajude, tire esse pensamento de mim, faça com que eu consiga superar.
E daí, da mesma forma, quando a gente tem um pensamento ruim e fica só nele, e isso vira um traço da nossa personalidade, quando a gente tem um pensamento ruim, identifica e atua para não deixar ele tomar conta, isso vira um traço da nossa personalidade. Que traço? A melhoria, a evolução, a busca por ser melhor. Ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso é o que Jesus tenta trazer para a gente, né? Essa evolução, são os passos dele, efetivamente. E aí, de tanto praticar este traço de melhora, de aprendizado, a gente vai evoluir. Assim como quando a gente está aprendendo a cozinhar, que a gente faz uma comida sem sal, ou com muito óleo, com pouco óleo, sem graça. Um momento de tanto fazer a comida e ajustar, a comida vai sair boa. Com a nossa evolução é a mesma coisa, de tanto tentar melhorar, uma hora a gente consegue efetivamente melhorar. E aí a gente chega neste ponto onde o pensamento mal nem faz mais parte da nossa vivência, né? Simplesmente passa. E a gente vai criticar todo mundo que agora pensa mal, depois que a gente consegue não pensar mais. Não, porque senão a gente ainda está naquele de criticar do pecado por pensamento, né? E aí, pegando a história anterior do Espírito da Verdade, da Dona Cléria, ela não perdoou porque ela não tinha o que perdoar. É ok, ainda bem que você viu os seus erros, Deus te abençoe. Graças a Deus você conseguiu seguir em frente, né, também. Bom, e é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer alguma coisa para vocês. Para mim, pelo menos, foi muito bom rever essa lição e pensar diferente do Fábio que pensava da última vez que eu passei por ela. E vamos seguir, né, nos passos do Mestre. Vamos agora para o nosso encerramento com as vibrações. Nesse momento, vamos nos unindo em um só pensamento, em uma só emoção, vibrando muito amor para todos aqueles que se encontram à nossa volta, seja nos nossos lares, seja nos nossos corações. Vamos vibrando muito amor para todos que conhecemos, que de alguma forma estão conosco no dia a dia, que todos possam ser abraçados por esse amor do Pai e tenham seus corações nutridos. Vamos vibrando também muito amor para todos aqueles que nesse momento se encontram em dificuldade, acreditando não ter saída. Que eles possam sentir esse abraço de amor e ter uma esperança de um amanhã melhor. Vamos vibrando também para todos aqueles que se encontram em situação de rua, em lares de acolhimento, crianças, adultos, idosos, que todos eles
possam ter a certeza que nunca foram abandonados, que não só o Pai, mas todo um grupo que se dedica no plano espiritual a eles, continua a seu lado. Vamos vibrar também por todos aqueles que cuidam de nós, que cuidam da nossa sociedade. Que essas pessoas possam ter a certeza que também são cuidadas, que estão amparadas pelo Pai. E nesse momento, vibremos também por alguém em especial que acreditamos que necessite deste tiquinho de amor. E ainda pedimos a permissão do Pai para que possamos vibrar por nós mesmos. E neste momento, para aqueles que estão com um copo de água e garrafa de água próximos, que essas vibrações possam permear essa água, fluidificando com o que necessitamos. Por fim, deixamos uma vibração para que o plano espiritual leve aonde se fizer necessário. E agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais esse momento que podemos dedicar a nós mesmos, pedimos para que possamos ter uma ótima semana, de muita saúde, muita paz e harmonia. E estejamos novamente reunidos na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todos que estiveram online e também para aqueles que vão assistir pós. Fica aqui o meu abraço e meu agradecimento. Até mais.